Fala pessoal, a gente tá aqui em mais um episódio do nosso ArcaCast, com a mesa que você já conhece, Heitor, Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Pastor Carlinhos, E aí, galera, espero que você seja muito edificado hoje. eu, Renata, e hoje com a honra de estar na mesa com a gente, o pastor Felipe Santos, da Igreja da Cidade. Seja muito bem-vindo, pastor, aqui conosco. É um prazer enorme ter você aqui com a gente nessa mesa, compartilhar a mesa com você. Muito bom, prazer é todo meu. Obrigado, vocês que estão acompanhando aí também. Show de bola. E eu queria começar com uma pergunta, que a gente sempre começa com essa pergunta. Quem é o pastor Felipe Santos? Boa. Acho que uma definição simples, para poder ampliar um pouquinho mais. Me considero um filho, aprendiz, ágil. Eu acho que uma das grandes virtudes que Deus me deu é não somente a capacidade de aprender, mas o desejo, né, de não parar de aprender e continuar aprendendo. Quanto mais eu aprendo, mais eu quero compartilhar, né? Então, acho que essas bases têm me feito estar de pé e caminhar até aqui, como um filho aprendiz ágil. Amém. E como é que o pastor Felipe, até chegar ao pastorado, como é que ele teve um encontro com Cristo? Como é que teve aquele encontro que mudou a tua vida, mudou a tua história e te fez chegar até aqui hoje? Boa. Eu sou filho de pais evangélicos, né? E sofri o problema grave de achar que filho de peixe, peixinho é, né? Eu tentei surfar na fé dos meus pais como se fosse Acha que nasce convertido. como se fosse um dependente no imposto de renda, né? E um problema grande também é que, já tendo ouvido o evangelho, eu achava que quando o fim do mundo começasse a se aproximar, aí eu me voltaria para a igreja a tempo, né? Depois de ter aproveitado o mundão e ficaria tudo bem, né? Só que gerou um grande bloqueio. A minha vida não avançava sem Jesus, né? Bati cabeça por muito tempo, mas em 2012, 2010, na verdade, quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, fiz faculdade lá, né? Eu tive um encontro verdadeiro com Jesus na igreja da cidade, da qual sou parte até hoje. Tinha quantos né? anos nessa época? Eu tinha 22 anos. Novo, né? Tu se formou em quê? Só pra eu entender assim um pouco. Boa, minha formação ela é um mosaico, né? Mas sou muito grato também porque nada se perdeu, tudo é reciclável. Amém. Eu comecei no ensino médio estudando TI, que minha escola tinha técnico em paralelo, né? Mas não gostei de TI. E dali eu fiz uma afirmação, que não quero ser programador de tecnologia, quero ser consumidor. Daí eu saí de TI, fui para publicidade, até porque minha mãe estava fazendo faculdade de publicidade na época, beijo mãe. E aí, na publicidade me identifiquei muito mais, né, com comunicação, criatividade. Terminando o ensino médio, eu não tinha ideia do que queria fazer na faculdade, não fiz Enem, perdi todas as datas de tudo. Muitos amigos estavam indo jogar bola no exterior, eu jogava futebol também. Fiz um semestre de gestão de marketing e ao mesmo tempo trabalhava como vendedor de calçados numa loja de shopping, mas nada disso funcionou e eu decidi ir para os Estados Unidos por meio do esporte. Fiz teste num time profissional, eles não tinham vagas para estrangeiros, porque já era um passaporte especial, mas o treinador me falou, olha, vai tentar uma bolsa de estudos, porque a categoria de base aqui nos Estados Unidos é o esporte universitário. E consegui uma bolsa de estudos, joguei e estudei. Depois de um tempo, preferi trabalhar e estudar, consegui permissão de trabalho e me formei em administração de empresas. Então, já juntei aí um pouco de TI, bem pouco, né? Até porque a computação mudou muito de lá para cá, publicidade, marketing e administração, né? Nesse contexto, eu voltei para o Brasil, fui consultor executivo, fui um executivo na editora Abril, por meio do programa de trainee. Foi muito legal, uma porta que Deus abriu de 20 mil vagas, de 20 mil inscritos para 10 vagas. Eu passei 20 mil vagas. a minha contratação. 20 mil candidatos, 10 vagas, eu passei em 11º. E aí uma pessoa desistiu e me chamaram. Foi Deus. E muito contemporâneo ao que eu estava vendo com Deus também aí em 2010, né? E aí, trabalhei lá por 2 anos, decidi sair para atender uma vaga integral no Ministério da Igreja. Lá fui preparado, me formei em teologia, em gestão para ONGs também. Eu fui diretor da ONG da nossa igreja por um tempo, né? E de lá para cá outras formações mais voltadas aos cursos livres, não tem parado, né? Design Thinking, blockchain, aprendizagem corporativa. Então, quando eu falo de aprendizagem, também tem a ver com isso, né? Aprender bem, aprender com velocidade e aprender para um propósito maior. Massa. Nossa. Vê, eu queria começar falando sobre algumas coisas assim.
Primeiro, eu acho que tu podia falar um pouco do teu chamado, né? A gente sempre percebe, assim, nas conversas da gente, que a história da pessoa é um terreno fértil para o que Deus vai fazer, né? Sim. Tipo, fala um pouco sobre isso, sobre o teu chamado, sobre você encarnar isso, viver isso, porque de alguma forma você enfrentou esses processos também na juventude de inconstância, não saber o que quer, não saber. Fala um pouco dessa formação aí pra gente entender melhor. Exato. É muito legal falar disso porque parte do meu chamado vem de uma inquietação, né? Uma inquietação de às vezes não se sentir adequado a alguns moldes, sentir que algumas coisas no mundo estão ficando ultrapassadas, mas nem sempre a gente sabe verbalizar isso, né? Então, eu acho que parte do meu chamado tem um aspecto interessante da minha história, que é com o ambiente de escola. O que eu percebo? Nós temos, em geral, uma cultura de pontos fracos. Ou seja, onde você vai mal na escola é onde você mais tem ênfase, é o que você mais vê. E onde você vai bem na escola, você é liberado, recebe alta e não vê mais aquilo. Eu já senti saudade de matérias e temas que eu passei, tirei 8, 9, 10 e não vi mais. Só que temas que eu fui mal, eu fui traumatizado. Por exemplo, uma professora, ela via que a minha letra era muito feia. Acho que eu nasci para era digital mesmo. Minha letra Nada contra os manuscrita. médicos. E aí, toda sexta-feira eu tinha que apresentar para ela um caderno de caligrafia. Nossa. Toda sexta. Só eu na sala. E isso era muito constrangedor. E tem uma coisa, de uma sexta para outra não melhorava. E acho que 4 anos se passaram, foi minha professora, se não me engano, no fundamental, né? E eu me lembro, no último ano que eu estava tendo aula com ela, ela escreveu uma carta para minha mãe dizendo: o Felipe é um ótimo contador de histórias, ou criador de histórias. Continue estimulando ele em redação e em histórias. Hoje, o que eu percebo? Ela se arrependeu de ter batido numa tecla que eu não evoluí. E qual a importância disso hoje? Talvez em poucos ambientes da sociedade, né? Mas o tal do storytelling, que hoje é muito falado, a habilidade de construir boas narrativas, histórias, contar o que está acontecendo, é muito valorizado hoje, né? Então, eu acho que esse é um dos pilares na minha vocação, no meu shape, no meu chamado. Uma vez contando isso na igreja, uma família me deu um feedback: olha, já estamos mudando isso com um dos nossos filhos, que bom que você contou, eu nem esperava isso, né? Então eu vim desse ambiente, passei por empresas em que tive momentos felizes, mas momentos de inquietação também. Essa transformação que a gente está vendo hoje me faz entender um pouco mais do que era essa inquietação, que eu também não sabia explicar, né? Mas eu gosto muito disso, de estar surfando mudanças, propondo mudanças e principalmente mudando também, né? E aí, eu acho que o ministério, nesse sentido, eu sou o que muitos chamam de bivocacionado, né? Então eu pastoreio, Sim. mas também atuo no mercado. Então, Você eu ainda atua hoje? continuo atuando. Sim. Eu atuei até 2012, quando eu abri mão e fui para o Ministério Integral. Em 2018 eu comecei a voltar. Só que eu não sabia como voltar, porque a economia mudou. Eu embalei tudo que eu sabia de marketing e fui dar consultoria para startups. Um valor bem baixo, mas isso me gerou muita reinvenção. Sim. Eu considero a minha reinvenção em 3 pilares: conteúdo, conexões e convergência. Então, conteúdo: livro, podcast, conferência, cursos. Conexões: gente, é isso aqui, comunidades presenciais ou online. E convergência é você colocar em prática, testar, errar, aprender, né? E aí, com isso, eu voltei para o mercado. Não sabia como isso ia acontecer, mas hoje eu tenho um compromisso e fico feliz de conseguir cumpri-lo. Eu decidi não pastorear com o tempo que sobra do trabalho. Sim. Eu trabalho com o tempo que sobra do pastoreio. Porque a nova economia traz essas possibilidades. Entendeu? Então, uma outra coisa, eu não vendo os meus serviços para dentro da igreja, para a membresia. Até porque a nossa igreja é grande, poderia ser tentador para alguns. Mas tem muito mais gente fora. Dentro da igreja, o que eu quero fazer? Mentoria, parceria, impulsionar, indicar. E isso é uma coisa que... né? Exatamente, entendeu? Então, acho que o ganho para dentro não é monetário. Ele é não monetário, é intangível. E para fora, sim. Você pode ter uma abordagem comercial sem problema nenhum. Então, hoje eu pastoreio na cidade de São Paulo. Nós temos 2 igrejas plantadas na cidade, 6 na região metropolitana. E estamos plantando aí mais 4, né? E a gente acredita que em alguns meses vamos ter 10 igrejas aí na região do 011, que a gente chama, na Grande São Paulo. Tudo começou com uma, né? Então, em paralelo, eu atuo no mercado. Dou consultoria para grandes empresas, nacionais, multinacionais. Tenho 2 startups, uma de educação e uma de marketing. Massa. E trabalho muito voltado a investimento em startups, que a gente chama de ventures, né? E isso está crescendo muito, é um mercado muito legal. Então, eu fico feliz
de quando estou trabalhando, eu não estou olhando como uma caixinha fora do chamado. É totalmente dentro. Tem tudo a É ver. integral, né? É integral e é inseparável. Os judeus já viam assim. E é intencional também. Exato. Você vê, o judeu vê assim, o muçulmano vê assim, mas sem querer, o cristão não vê assim. Que é uma visão agnóstica, que veio muito ali de Grécia e tudo mais, que é separar, né? Dualismo também, a mente secularizar, né? dualista. Exato. O Né? espírito é eterno, é uma bênção, a alma, a emoção é maligna, o que é terreno é maligno, e não é isso. Tudo é para a glória de Deus, né? Então eu fico muito feliz de Deus ter me permitido construir um chamado personalizado nesse sentido. Acho que cada pessoa tem o seu chamado. Tem gente que vai ser integral, tem gente que vai estar lá diretamente na medicina, mas acho que é bom a gente falar sobre isso. Sim, sim. Para expor Claro, modelos claro, diferentes claro. e poder ajudar também, porque muita coisa que eu construí não tinha referência pronta, sabe? E eu acho que o ambiente de referências ajuda a estimular, né? Isso, de certa forma, é você lidar de forma integral. Você colocar inteiro ali. Por exemplo, existe uma separação assim só a nível didático, mas na sua mente não. Você usa, como você falou ontem, o seu trabalho como algo profético, como algo apostólico, como algo missional. Então, na sua mente, você é como se fosse integrado, né? Exato. Até porque no livro de Atos não se oculta as profissões das pessoas. Sim. Então, os atos dos apóstolos passaram por profissões também, né? E quando a gente volta no assunto de culturas de pontos fracos, quando as pessoas vêm mais na escola, as matérias em que elas vão mal, consequentemente, nós produzimos menos para a sociedade, bons médicos, engenheiros, professores, educadores, empreendedores, porque as pessoas tiveram muita exposição a um assunto em que elas não vão bem por alguma razão, e são várias razões que a gente poderia enumerar, né? Eu acho que a igreja, ela é o melhor ambiente para, de alguma forma, capitanear isso. Por quê? Quando a gente fala de empreendedorismo, por exemplo, a gente tem uma grande figura no Brasil que é o Sebrae, e é um exemplo muito legal. Mas será que o Sebrae consegue alcançar aí 200 milhões de brasileiros? Né? Talvez não. Agora, quando a gente olha para uma possibilidade a partir da igreja, imagina a igreja como já toca espiritualidade, família, emocional mais do que nunca nos anos recentes, finanças, também já é uma pauta comum. Agora imagina as igrejas tocando também empreendedorismo. Só que muitos são bloqueados e feridos por isso. E tecnologia também, né? E tecnologia que é um vetor para empreender hoje, né? Isso. Ô, Então- Felipe, como é que tu vê o equilíbrio? Porque, vê só, uma vez eu tava conversando com um amigo e ele era um líder e ele disse, mano, eu tô pensando em não continuar porque eu tô me sentindo que eu não estou contribuindo. E eu lembro que eu disse a ele assim, mas, mano, a gente não pode ver a igreja como uma empresa. É uma família, não é? Você não tá rendendo, sai, bota alguém que tá rendendo. Como é que tu vê esse equilíbrio de empreender no reino sem ter essa visão que muitas vezes a gente vê fora? de Metodológica, né? performance, Assalariado, performance. essas que é a questões. performance. Você tá sempre preocupado com a performance. Sim, é legal que a igreja ela pode reunir 3 culturas importantes. A cultura de família é a principal, né? A Sim. igreja é a família de Deus. Um outro aspecto da igreja é que ela entrega resultados. Nós precisamos pagar contas no fim do mês. Sim. Nós precisamos servir as pessoas, até dentro aquela discussão em Atos dos Apóstolos, né? A questão dos diáconos e dos apóstolos para a mesa da viúva estar bem servida. É a excelência, né? É um outro objetivo, é uma métrica da igreja. Só que, obviamente, a gente não vai lidar com o contexto de demissão, necessariamente, ou de exclusão, né? Por não entregar a performance. Então, o pertencimento é inquestionável, mas o nosso papel de responsabilidade social, de entrega, de excelência, ele existe. Então, a igreja, ela não é uma empresa, mas na realização dos seus objetivos, a qualidade precisa ser tão boa quanto o que uma empresa gera, porque é uma organização na sociedade civil. Então, independente de ter fins lucrativos ou não, a excelência, a pontualidade, o respeito, o compromisso, tudo isso está no barco não só de empresas. Então, talvez a pessoa que argumente isso por detrás de empresas precisa entender que, na verdade, está atrás de toda a organização da sociedade civil. De Até a própria família, né? Exatamente. Qualquer um dos 3 setores, né? Veli, tu estava entrando num assunto que eu acho bem interessante. Você vê claramente que tua vida é uma vida de uma cidade, né? Sim. Uma cultura de uma cidade, né? Uma cidade multicultural, com muitas diferenciações. Eu estava lembrando, sabe do que? Do livro de Timothy Keller, né? Que ele fala sobre a cidade, né? Ele vai falar sobre as missões urbanas, essas coisas. Como é que tu encara isso? Tu percebeu o perfil da cidade de São Paulo? Como isso transformou, assim,
teu olhar sobre a igreja. Fala um pouco sobre isso, assim. Legal, eu acho que essa é uma pauta muito importante para os tempos que a gente vive, né? A nossa igreja, a igreja da cidade, ela está numa cidade que não é interiorana, mas é fora da capital, São José dos Campos, uma grande cidade, né? Só que quando você olha para uma capital, você tem aspectos diferentes, e foi assim no tempo de Jesus. Você tinha ali a Galiléia, Cafarnaum, com uma característica, Jerusalém, outra. Tanto que em Jerusalém, Jesus foi morto, ressuscitou e veio o Espírito Santo também. Então você tem elementos complementares. Só que hoje, no tema cidades, tem muito bairrismo, rivalização, essa questão provinciana, quando na verdade é tudo complementar. Eu acho que parte desse arremate foi quando a gente estava na China, em 2016, eu, pastor Fabiano Ribeiro, outros pastores, e a China tem várias cidades com mais de milhões de pessoas, né? 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, ou regiões metropolitanas. E a gente percebeu o seguinte, a história do evangelho na China, sendo um país fechado, o que a gente ouve veio muito da área rural, porque conforme a China foi saindo da China das bicicletas, a China ali da agricultura, as cidades foram crescendo e as pessoas foram para as cidades. E o evangelho cresceu muito nas regiões rurais, obviamente com menos pressão, menos fiscalização, e num ambiente de pessoas que ficaram para trás nas oportunidades. Só que o próximo capítulo do evangelho na China é nas grandes cidades. E aí você tem pressão, monitoramento, supervisão, autossuficiência do pessoal que tem dinheiro, distração. É um ambiente totalmente diferente, a estratégia muda. E ali a gente bateu um papo falando sobre a importância das cidades, das grandes cidades, os grandes centros, no fim dos tempos, para a salvação de tribos, povos, línguas e nações. Então, os interiores são extremamente importantes, mas você vê que Jesus fez os dois, de Cafarnaum a Jerusalém, né? Então, por exemplo, no contexto da nossa igreja, a nossa sede está num lugar mais Cafarnaum, né? Com uma linda história em muitos anos e algo extraordinário. O nosso desafio hoje em expansão passa por outras Cafarnaums, mas também por muitas Jerusaléns. E a gente vê isso no comissionamento de Atos ali, né? Serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, a gente precisa se preparar e enviar pessoas também para as Jerusaléns, as Judéias e Samarias e os confins da terra. E tudo isso embarca uma questão muito transcultural. Tem coisa que é igual num lugar e é no outro, tem coisa que é diferente, a gente vai ter que reinventar. E na cidade de São Paulo, o brasão da cidade em latim diz não ducor duco, não sou conduzido, conduzo. Além do nome, São Paulo. Imagina a batalha espiritual que foi para dar esse nome para a cidade, né? Então, essas duas características fazem uma cidade muito apostólica, muito empreendedora, inovadora, muito autoral. Eu diria isso, né? São Paulo é uma cidade muito autoral. E essa reinvenção é importante. Tem coisa protagonismo também, né? Que São Paulo representa. Né? Exato. Uma suficiência, digamos assim, né? E o evangelho ali não é diferente. A cidade de São Paulo já teve todas as denominações passando por ali. Então, é um lugar altamente evangelizado, mas não totalmente enraizado no evangelho. Né? Ou seja, o evangelho passou por ali, mas talvez mal representado, talvez escandalizado. E aí eu diria que um desafio das grandes cidades é reapresentar o evangelho também. Contextualizado talvez foi uma dificuldade, né? Exato. Toda cidade tem ali um pregador de caixa de madeira na praça falando que todo mundo vai para o inferno. Mas será que essa é uma apresentação contextualizada, amorosa e criativa do evangelho? Então acho que no fim dos tempos a gente tem aí esse desafio dual, que é anunciar o evangelho onde ele não foi anunciado, mas reanunciar. E esse é um grande desafio que envolve, eu acho, uma força da nova geração, da criatividade, da inovação, daquele assunto dos 7 montes, né? Tem gente que ouviu o evangelho por meio de um culto na igreja, mas tem várias pessoas que não vão num culto. Como você pode alcançá-las? Por meio da internet, por meio de serviços, por meio de amizades, expressões culturais. Tudo isso é um prato cheio para a gente poder diversificar a nossa missão de uma mensagem que não muda, mas com expressões que podem mudar e devem mudar. E cria essa conexão, né? Porque você engessar um processo de mudança constante de uma cidade e você querer que o processo seja o mesmo, né? Então tem que mudar também a forma como você... Exato. Exatamente nessa linha. O que você falou traz uma memória interessante. Um missionário amigo nosso está na Tailândia, o Davi, o nome dele. E ele me falou uma vez 3 afirmações que não fazem sentido nenhum
ao evangelizar uma pessoa de background budista, por exemplo, na Tailândia. Há 3 frases. Primeiro, Jesus te ama. Segundo, ele morreu por você na cruz. Terceiro, ele quer te dar a vida eterna. Eu falei, mas por que isso não faria sentido? Para nós faz muito sentido. Isso. Conte-me mais. Primeiro, Jesus te ama. Para eles, o conceito de amor envolve uma cosmovisão cultural sufocante. Ou seja, Jesus te ama pode dar a interpretação de Jesus quer te sufocar. Segundo, ele morreu na cruz por você. Eles acreditam em karma. O que é o karma? A morte da pessoa é proporcionalmente igual ao tipo de vida que ela teve. Ou seja, se ele foi crucificado é porque ele foi ruim. O que até faria sentido no sentido dele ter tomado a maldade humana sobre si. Né? Não era dele, mas ele tomou sobre nós nossos pecados. Mas vamos lá. E o terceiro, ele quer te dar vida eterna. Para eles, o conceito de vida e o conceito de eternidade são coisas diferentes. Vida significa um tempo de punição para aperfeiçoamento. Eternidade é o que vem depois disso. Para eles, vida eterna pode significar sofrimento eterno. Então, olha como 3 frases que no Ocidente são tranquilamente aceitáveis. Extremamente diferente. Numa cosmovisão diferente. Só que a gente não pode achar que o transcultural é só na Tailândia, no Camboja, no Sri Lanka, em Guiné-Bissau. O transcultural está principalmente no Brasil, que é extremamente miscigenado e, em alguns contextos, sincrético, religiosamente materialista, falando. hedonista, tanta coisa, né? Ô, Felipe, e parafraseando o poeta, né, que diz que não existe amor em SP. Como é ser uma igreja família, que é uma característica da igreja da cidade, numa cidade que eu não conheço, mas ela traz a ideia de ser bem caótica, Sim. que é São Paulo. Eu acho que o caos é matéria-prima para o que Deus quer fazer muitas vezes. Né? A gente até falou no princípio, criou o Senhor o céu e a terra era vazia e sem forma. A terra era um caos. Mas a voz de Deus sobre o caos gera coisas boas. Então acho que o caos das grandes cidades não deve nos assustar, mas deve dar um sinal, que já vimos isso antes na criação do universo, da terra, que Deus pode fazer a ordem em meio ao caos. Né? Então o caos não nos assusta, o caos é uma oportunidade. E aí, São Paulo, como o Criolo falou, né, não existe amor em São Paulo, já virou uma ação nossa lá no passado, no início da nossa igreja, que era, existe amor em São Paulo. Uma série de atos de bondade, evangelismo, que conectou muita gente. Então, quando ele fala não existe amor em São Paulo, ele está falando a partir de uma experiência que se identifica com a experiência de muitas pessoas. Mas será que essa frase existe amor em São Paulo é um ato concluído ou também é uma oportunidade? Se não existe amor, como pode passar a existir? Na verdade, acho que isso me anima muito mais do que desanima, né? Porque se já existisse, já está cumprido então, né? Então, eu vejo que São Paulo é uma cidade que tem várias cidades dentro dela. Eu diria, no mínimo, 30 cidades dentro de uma. Recortes diferentes. Isso mudou o olhar da nossa igreja para lá também. Nós esperávamos ter uma grande igreja num grande endereço e depois ir multiplicando, naturalmente, como foi nossa história em outros lugares. Mas a gente sentiu um teto e não conseguimos passar disso. E fomos buscar em Deus um jeito de refinar essa perspectiva. E Deus nos conduziu a termos várias igrejas em vários lugares. Assim como a gente vê secularmente a presença do SESC, da torcida organizada, da escola de samba, eles se multiplicaram por regiões para dialogar mais próximo de comunidades, comportamento e assim por diante. Então, a nossa igreja hoje visa ter aí várias igrejas de porte menor e quando a gente se reúne é um grande encontro. A gente fez isso entre a primeira e segunda onda da pandemia, mesmo com esse revés a gente fez, né? Foi um lindo encontro, um grande encontro, e depois a gente comissiona de volta para as realidades. Eu acho que numa grande cidade, se as pessoas se deslocam muito para estar com você e depois voltam para dormir no seu bairro e elas não entregam nada para o bairro, isso é um grande problema. Então, já foi dito isso também, né? Que quem disse a igreja é bênção ou não, não são seus membros, mas seus vizinhos. Obviamente é radical essa afirmação, mas é um ótimo termômetro, né? Então, o nosso objetivo é personalizar a abordagem ao formarmos família espiritual em várias regiões e, acima de tudo, devolver para a região onde a gente está, para que se possa perceber o impacto da igreja ali. Porque, na verdade, Deus está preparando uma realidade, um povo, ele está levantando profetas, está levantando mestres, está levantando várias vocações, né? Sim. Agora, Fê, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre vocação. Sim. Como é que tu encara essa questão da vocação cristã diante dos desafios, diante das crises de identidade,
da cidade, das pessoas? Como tu encara, tu vê essa questão assim? Porque eu acredito que o jovem, o Ivo Timothy Keller mesmo, ele sempre tem uma cultura lá na igreja dele em Nova York, que ele, ao final da celebração, ele senta com as pessoas da cidade e elas fazem perguntas. Então aí que surgiu a fé na era do ceticismo, os livros dele, né? Surgindo de perguntas da cidade, né? Da cidade extremamente cheia de crises, cheia de dúvidas, cheia de coisas. Como é que tu vê isso assim, sabe? Porque eu Legal. acho que acredito que Da São Paulo vocação, tem um né? pouco disso, né? A vocação, a crise de identidade, o empoderamento do alto também para você Sim. refletir, encarnar a imagem de filho de fato. Isso é muito legal. E acho que o objetivo dessa fala aqui é identificar pontos replicáveis para outras realidades também, né? Sim. Tanto que no Brasil, por exemplo, o carnaval, ele é muito forte, comercialmente falando, não só culturalmente, porque a gente tem um eixo forte no Nordeste, São Paulo e Rio, né? Onde estão as escolas de samba, os Isso. desfiles, e isso, via mídia, grande mídia, acaba alcançando o país todo, né? E quando a gente olha para o protagonismo dessas cidades, muitas empresas lançam produtos primeiro nessas praças, depois replicam. Só que tudo tem a oportunidade de fazer algo autoral nas cidades também. Eu acho muito legal essa conversa. No papo de vocação, o Tim Keller tem algo interessante, que ele conta que quando chegou em Nova York para pastorear a igreja, uma das primeiras coisas que Deus levou ele a fazer é ler um romance que se passava em Nova York. E para alguns isso pode escandalizar, porque obviamente tem práticas que a gente considera que são importantes, e não quer dizer que ele não fez. Jejuar, orar, caminhar pela cidade, enfim, observar o aspecto espiritual. Quando você vê Paulo em Atenas, antes de chegar no Areópago, ele conta que andou pela cidade e viu a idolatria dali. Isso. Conta necessariamente que jejuou, ungiu os 4 cantos, embora Ele viu a sede espiritual das pessoas, né? embora isso seja todo, eu Identificou acredito a realidade, nisso. né? Fez. Eu acredito que é muito mais e do que ou, né? Só que olha o destaque do que ele deu. Ele observou culturalmente a idolatria, viu que tinha um altar a um Deus desconhecido e ali pegou um fator Melquisedeque e conectou, né? Então, acho que, falando de vocação nesse sentido, por exemplo, nas cidades que vivemos. Tem gente que mora na cidade porque nasceu ali, porque tem família ali, mas eu gosto de observar outras duas questões que tocam vocação. Gente que mora na nossa região porque foi estudar ali ou porque foi trabalhar aí. Olha aí. Ou seja, no século XX, a gente tinha um movimento de cidades e vocação muito por conta desse deslocamento. Passou no vestibular em outro lugar, foi contratado ou transferido pela empresa. Ou seja, o acadêmico e o profissional ditavam onde as pessoas morariam. E a história das nossas famílias deve ter muito caso assim, a história das nossas cidades também. Agora pensa, com o ensino com possibilidade EAD ou híbrido, Sim. com o trabalho remoto ou o empreendedorismo batendo recordes no Brasil em meio à pandemia. Será que as pessoas vão mudar de cidade por conta de profissão ou estudo? Ou elas vão permanecer ou até mudar de cidade por causa de vocação? Eu acho que essa é a grande oportunidade. Massa, entendi. Então, não é mais. A possibilidade agora vai existir esse modelo, não tem problema nenhum. Mas será que a empresa manda onde eu vou morar? Ou será que a minha vocação do chamado Vai de te Cristo conduzir, né? é que manda? E aí, por exemplo, você tem a possibilidade de um empreendedor com coração do reino, uma empreendedora, mudar um núcleo da sua empresa ou expandir, contratar, pensando no reino também. Sim. Isso já acontece hoje. Pessoas que abrem empresas em países fechados, contratam pessoas para trabalhar lá dentro legitimamente. Infelizmente, muita gente queimou largada fazendo isso como apenas fachada. E inclusive eles contam nos seus testemunhos de missões que a penetração na cultura da região é muito maior quando o pessoal vai a trabalho do que quando o pessoal vai para morar numa agência missionária. Você consegue imaginar a diferença de rotina? Massa, massa. É salgar a terra, verdadeiramente. Exatamente. É a mistura, né? Exato. É porque o sal, eu sempre digo assim, um sal, ele não é uma substância que foi feita para ficar separada. Ela se mistura. Sim. Mas ao mesmo tempo, ela não perde Ela sua faz a substância. diferença, ela faz a diferença ali. mas ela se mistura em que sentido? Que ela dá o tempero, ela não deixa apodrecer, ela não deixa que sua substância de quem ela é se perder no caminho, mas ela se mistura, né? Ela não sai. Isso tudo muda realidades. Traz a cultura do céu para a terra. Né? E você usar a sua vocação, a sua profissão para fazer isso,
A gente não via isso há pouco tempo atrás. Exatamente. Não Era via, há muito pouco caixinhas tempo separadas, atrás. né? Era completamente compartimentado, né? E a gente tá vendo isso enraizando de uma forma Sim. que a gente não sabe até onde vai levar, né? É tão real isso que você está falando, quando Paulo fala combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé, esse cumprir a carreira não é carreira ministerial. É carreira integral. Aham. Entendeu? Isso. Só que muitas vezes a gente trata em caixas diferentes e em frequências diferentes. Mas a carreira que Paulo guardou é integral, é um exemplo. Vida, é o chão Ele da fazia vida. tenda, né? Exato. E eu não imagino ele fazendo tenda de qualquer jeito, né? Porque seria um desserviço ao evangelho. Isso. E quando a gente olha para isso, a gente percebe também, o pastor Carito sempre nos ensina, né? Nós não somos integrais ou somos bivocacionados, nós estamos. Em fase diferente, a pessoa pode ter um vínculo diferente, uma rotina diferente, né? E muitos pensavam assim, ou a pessoa é integral, ou ela trabalha e dá a sobra como voluntário ou financeiramente, ou depois que aposentar vai adotar uma rotina mais integral. Só que a aposentadoria está falida no mundo. Ela é meramente nominal. E existe hoje uma aposentadoria, digamos assim, particular e antecipada. Esses casos que a gente ouve, obviamente sem exageros, da pessoa que se aposentou aos 30, não é necessariamente que ela parou de trabalhar, mas ela encontrou uma automatização da sua remuneração de forma que ela não precisa trabalhar para o dinheiro entrar. Ela produz e prepara e o dinheiro entra num ritmo diferente. Não é trabalhei um mês, ganho um mês. Ela produz um conteúdo, uma plataforma, um modelo de negócio que gera uma monetização como impulso para o seu propósito. Né? E a gente acredita muito nisso. Que todo o dinheiro que Deus dá é para a gente rodar o nosso chamado. Claro, né? Então, onde há visão, há provisão. E isso acaba nos abastecendo também, entendendo as sazonalidades, as épocas diferentes, porque a nossa vida tem ciclos também, né? Isso é muito importante. E esse lance de trabalho e emprego, eu até já vi Luciano Subirá falando sobre isso, né? Que às vezes a gente coloca os dois juntos, mas a gente consegue dissociar, né? Trabalho e emprego. E essa visão de aposentadoria tá muito ligado a isso. Agora, quando a gente tava vindo, você falou de uma forma, até disse que eu confesso que não tinha ouvido falando com essa característica de a igreja não ser só alguém que surfa a onda do que o secular criou. Do tipo assim, criaram o Instagram, então a igreja vai lá e vai surfar essa onda. A igreja começar, de certa forma, a ser consumidora e produtora da tecnologia, ela fazer parte do processo criativo. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Boa, exatamente isso. Até pontuamos, né, o fato de que quando Johannes Gutenberg criou a prensa móvel, que gerou a impressora, um dos maiores assuntos que gerou demanda para isso foi a Bíblia. Sim. Né? Então, se não houvesse Bíblia, a impressora não teria talvez democratizado como... ou seja, a igreja criou isso? Não necessariamente. Mas ali o que Lutero batalhou, a gente ter acesso à Bíblia como membro da igreja, não como clero, gerou essa possibilidade. E a prensa móvel está para o que o Instagram é hoje. Só que aí também tem uma questão de comportamento muito importante. Sim. Uma coisa é a gente criar conteúdo no Instagram como igreja e os membros compartilharem o conteúdo do jeito que está. Uma foto, um vídeo, um texto. Outra coisa é a gente treinar criadores de conteúdo na membresia para reapresentarem o que a igreja está gerando. Então, uma coisa é eu pegar uma foto de uma página do livro do meu pastor, do seu pastor. Eu posso colocar essa foto na minha rede social. E a gente sabe que o algoritmo não está dando visibilidade para coisa estática, embora o Instagram tenha nascido para foto. Hoje, o Instagram se defendendo do TikTok é a questão do Reels, dos vídeos. Isso é por conta da internet. O 4G e o 5G vão gerar isso mesmo, né? Então, imagina, ao invés de você tirar uma foto de uma página do livro, do seu pastor, do seu amigo, de alguém que se admira, imagina você assimilar aquele conteúdo e reapresentar de forma criativa. Tem várias formas. Tem aquela que o pessoal vai apontando para os quadrinhos diferentes, ou faz uma encenação. O nível de originalidade, engajamento e propagação disso é outro. É outro. Então, imagina cada igreja no Brasil tendo, vamos arredondar para baixo, 10 creators. Cada creator alcançando 10 mil pessoas. É exponencial. Mas até aqui eu vejo que, de forma majoritária, a igreja em geral, e eu estou nesse barco também, a gente pensou na lógica de a igreja cria o conteúdo, o membro compartilha. Mas e se a igreja inspira o membro e o membro recria?
reinventa. O seguidor daquele membro não vai ver como ele rebateu algo da igreja. Não, é o meu amigo criando algo e eu conheço esse meu amigo. Aham. E isso ganhando contornos de profissão, de região, de época. Essa é a próxima onda que a gente pode viver com o evangelho. Mesmo não sendo criadores do Instagram, mas criando como ele opera, né? E inspirando outros a fazerem, né? Exatamente. E aí a gente se depara com até o tema da conferência aqui da Paz, uma igreja extraordinária. A gente, nesse viés, a gente acaba criando, de certa forma, uma igreja extraordinária. E aí uma das perguntas, inclusive, de uma das pessoas que mandou foi para você, qual é o maior desafio que você enxerga hoje para a criação dessa igreja extraordinária? Porque aí a gente está falando de ferramentas para a criação dela, mas qual é o maior desafio em meio a essas ferramentas Legal. que você enxerga? Uma teoria é o maior desafio das vitórias do futuro são as vitórias do passado, né? Que é aquela lógica de aprender, desaprender e reaprender. Então, existem vitórias no passado que obviamente devem ser celebradas, geram aprendizados, mas em algum momento elas precisam ser reinventadas, né? E o povo de Deus, obviamente, tem vitória no passado, desde o deserto e antes do deserto, né? Mas como a gente celebra as vitórias do passado e gera as vitórias do futuro? Sem, digamos assim, sentar no sucesso, né? Pensando nas próximas possibilidades. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem guerra de narrativas, polarização, pressão ideológica, um tribunal da internet gerando cancelamentos. Temos um sistema anticristão na mídia, na educação, nas centrais sindicais. Existe um movimento acontecendo. Não tem, isso não é, não estou anunciando nada, a gente só está resgatando, né? E sem juízo de valor. Mas eu acho que tudo isso é oportunidade. Então você vê que, por exemplo, a igreja em lugares perseguidos às vezes é mais avivada do que em lugares livres. A igreja esfriou na Europa não por perseguição, mas por liberdade. Eu me lembro o Mohammed, um missionário convertido no Sudão, ele se recusou a vir para o Brasil porque afirmou ter medo. Mas medo do quê? Medo de se acomodar com a liberdade que a gente tem aqui. Segurança. Então, eu acho que a internet, ela gera possibilidades que a gente via de um jeito diferente. Antigamente, a gente pensava no modo estrutura de 3 atos, né? Que normalmente era preparar, apontar, fogo. Hoje, num conteúdo de internet, por exemplo, se eu começo falando olá, pensando no social media, né? Meu nome é tal, hoje é dia tal, não sei o que. Nos primeiros 2 segundos a pessoa já decidiu se ela vai ficar ou não. Então, ao invés de fazer 1, 2, 3, muita coisa está sendo feita 2, 1, 3. Mais ou menos como eu fiz na abertura da minha fala aqui na conferência. Então, olha, como a gente pode vencer essa inflação que está desvalorizando o nosso dinheiro? Que bom que você está aqui nos acompanhando. O tal arrasta para cima que a gente falava que nem existe mais, né? Só para descontrair um pouquinho. Por quê? Porque é uma era de imediatismo e a atenção é escassa, tem muita distração, né? Então, acho que um outro elemento aí também é o fato de que a gente está na economia da atenção. Isso. E com tantas vozes e tantos canais, a desatenção é muito forte. Isso gera doenças na alma, né? Opa! De você olhar lá e posta tudo ali no Instagram, é muito perfeito. A ansiedade e tudo. E aí, é muito bom você ter falado isso. Por quê? Tem um termo chamado FOMO, que é Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. E o outro é JOMO, Joy of Missing Out, que é a alegria de ficar de fora. O que eu percebo? Muitas pessoas nas igrejas recebem uma boa mensagem no domingo, no púlpito, um sermão de igreja, família, contexto, né? Mas aí segunda-feira já vai ver uma live de alguém de outro contexto, na terça houve um podcast de um outro contexto, na quarta pega um e-book de um outro contexto, na quinta assiste um YouTube de outro contexto, e aí um fala amarra, outro fala solta, um fala tá amarrado, outro fala tá solto, um fala entrega, outro fala renuncia, e isso gera uma bipolaridade espiritual no web crente, né? E eu me lembro que Deus resolveu isso comigo ali em 2012 aproximadamente, em que eu ouvi a mensagem do meu pastor e pai espiritual, depois chegava em casa e ouvia mais umas 3 mensagens de pastores do Brasil e do mundo. E Deus falou no meu coração pelo Espírito Santo, olha, não tem problema, mas se você quiser frutificar e enraizar onde você está, você precisa valorizar mais o que é pregado onde você está. Porque em todos os ambientes era o evangelho. Eu não estou falando aqui de heresia, de seita, de distorção. Tudo era saudável. É de você criar raízes, né? Mas qual que é o contexto?
Claro, né? até porque você pode estar assistindo pessoas saudáveis, pessoas que são referências, né? Mas é a questão mais do envolvimento, né? Exato. Senão você sai momento, dali né? e você fica somente se alimentando do web, né? Exato. E, inclusive, infelizmente, tem pessoas que reluzem na internet, mas não sustentam nos bastidores. Isso. Só que os seguidores jamais vão ficar sabendo disso, né? E hoje também tem um grande problema, entra um outro desafio. A pessoa muitas vezes valoriza, baseado no número de seguidores, Isso. fotos com outros famosos, e ali vão se formando ecossistemas. São as performances. Exato. E tem gente boa ali no meio, mas também tem gente que não tá bem, né? Só que não passa no radar do critério, ou seja, ao contrário, passa no radar e no critério. Então acho que o cristão brasileiro precisa crescer em satisfação, às vezes menos é mais, e também critério. Tipo assim, meu pastor segue essa pessoa? Meu pastor promove essa pessoa? O que meu pastor tem a dizer? E eu vejo que muito crente está querendo sair na frente. Não, o pessoal da minha igreja não está vendo isso aqui. Então eu vou ver isso aqui porque eu vou ser um crente de outra prateleira. Cara, isso gera uma ansiedade enorme. É aquele espírito de competição, de Competição, comparação. exato. Orfandade. E a orfandade, quer dizer, não tem identidade. Exato. E muitas vezes, será que a pessoa está satisfeita? Na igreja local, na Bíblia, no seu secreto. E eu tenho aqui um exemplo de um elixir, um remédio para quem sofre com isso. Vai escrever. Você está lendo a Bíblia, você está jejuando, orando, você está se alimentando do que tem na igreja local, vai criar conteúdo. Tá entendendo? Vai escrever livro, artigo, vai criar roteiro, e isso vai ser uma bênção. Então imagina, o cristão médio brasileiro, web crente, ao invés de ficar emocionado, como dizem aí, com o que está acontecendo lá fora, né? E tem gente que, se o influencer tiver 30 barrinhas de stories, ele vai assistir as 30, sabe o nome do cachorro daquele influencer, do tio, identifica quando ele está... ou seja, há um apego desordenado, às vezes não saudável, né? É uma idolatria, né? Uma idolatria. Imagina essa pessoa gerando conteúdo. A gente volta para a questão do cristão creator. E não só o cristão que rebate apenas, embora rebater seja o início, ou que fica ali como audiência. Ou como a gente falou aqui, né? A gente não foi chamado para ser comentarista, mas protagonista. Então, eu sou um grande encorajador desse momento, esse movimento do cristão creator. Nós não fomos criados para ser apenas admiradores, mas admiráveis. Isso é massa. Certa vez eu ouvi, no fim dos tempos, o espírito de Elias, né? E falavam muito de... Pô, velho, o que é que Elias tem assim que eu pegaria? E ele falava muito de que Elias foi um profeta que ele pega o seu sucessor, que é Eliseu, e coloca para ele ir mais longe. E quando ele fala isso, eu fico vendo que é a ideia de... Por exemplo, você é pastor de uma igreja e você, em vez de imaginar que você ali está centralizado, que você é a pessoa que tudo gira em torno de você, você pega as suas ovelhas e faz com que essas suas ovelhas carreguem pequenos cristos e eles sejam literalmente flechas sendo enviadas. Exato. Porque assim, por mais que a gente encontre os desafios da selfie, porque a estrutura humana é a mesma, né? Sim. Não mudou. Né? E existem desafios, bloqueios, às vezes, de você se inserir e encorajar as pessoas a produzir conteúdo. Porque a gente cresceu num ambiente evangélico de controle de conteúdo. Sim. Né? Vamos dizer assim, o que você está falando, será que isso aí, eu não falei sobre isso, eu não disse isso? Como é criar esse ambiente família, onde existe esse espírito de... Aí a gente podia falar um pouco sobre orfandade e tal, onde existe um espírito de... eu estou sendo protagonista aqui, mas extremamente filiado a uma paternidade, a uma Leal, dependência, leal. A uma igreja local, de certa forma, né? O mundo tá ali, né? Tá aqui, tá no nosso redor, tá rugindo, né? Tipo, então o mundo tá. Como a gente criar esse jovem que é extremamente leal, extremamente servo, né? E não só espírito, isso, né? de você ter realmente... Sim, tá protagonizando em todos os espaços, mas está vinculado a uma família local, a uma igreja local, para não cair no Valorizando, perigo, né, não cair no perigo os de só líderes querer viver lá no desigrejados, né? virtual, só se alimentar do virtual e esquecer do convívio real, Exato. né? Ô Felipe, deixa porque- eu complementar essa pergunta com um lance que é só dessa era, né? Que é o seguinte, vou dar um exemplo. Acho que quando Carlinhos começou, se Carlinhos cometesse eventuais erros, que com certeza todo mundo comete, era tratado de uma forma. A nossa geração é uma geração muito crítica, pô. E tudo tá sendo gravado. Então você errou aqui, ó. Alguém já vai lá, ó.
Detona. Tempo real. Mas a questão que eu vejo é muito esse espírito. Espírito de filho. Porque, um exemplo, Felipe, eu ando com o Felipe. Então, bicho, eu sou discipulado do Felipe. Eu vou estar com o Felipe, eu vou encorajar o Felipe. Felipe não é perfeito, eu não sou perfeito. Mas é aquela questão de Caminhar junto, né? de filiação mesmo. Porque os jovens, eles escutam várias coisas. Logo, o sentimento de orfandade e a estrutura comprometida gera também comparação, competição. E o perigo do virtual é não se tornar aquilo que seja a realidade daquela Sim, pessoa. Mascarar, né? Né? Mascarar, e a pessoa queira de viver a realidade de uma igreja local, por ver muitos defeitos, a parte crítica da coisa, para estar só se alimentando e sendo a igreja apenas virtual daquilo que ele vê que é perfeito, digamos assim. Exato. Isso é muito importante, eu acho que arremata um pouco mais do que a gente estava falando antes. Quando a gente fala de comissionar creators, é no sentido de multiplicar o que está sendo falado na igreja local, né? Na igreja família. Então, por exemplo, ao invés de... o pastor Cali diz isso, né? Uma orquestra desafinada tem vida curta, né? Então, por exemplo, não é que o creator ele vai pregar uma outra coisa na rede social e concorrer com o que está sendo falado, digamos assim. Mas vai reverberar. Então, eu vou pegar a mensagem de domingo e eu vou reapresentar ela com ilustrações, elementos e criatividade para o meu nicho. Saúde, tecnologia, engenharia, enfim, né? Ou, por exemplo, dialogar sobre isso num outro grupo dentro de um ambiente que eu estou inserido. Então, é muito mais sobre reverberar, multiplicar do que necessariamente concorrer. E a criatividade gera a possibilidade disso. Por exemplo, você pode ter um conteúdo que é um artigo escrito de uma página. Ou você pode fazer disso um carrossel na rede social de uma forma criativa. A mesma coisa, apresentado de um jeito diferente. Ou um Reels, como está muito em alta, né? Então, eu acho que esse elemento da gente somar, multiplicar e não concorrer é um princípio importante. A gente colocar isso a serviço da igreja família é muito importante também. Então, ou seja, esse ambiente de discipulado, de envio e de feedback, né? De, olha, isso que eu estou fazendo está somando e está agregando, né? Porque a pessoa pode ter uma voz num certo nicho da sociedade que a igreja não tem. E é assim que a igreja extraordinária funciona. Ela não vai se apresentar para todos os segmentos de forma personalizada, mas seus membros, sim, vão ecoar dessa maneira, né? Então, eu acho que esse é um outro aspecto muito importante e a gente saber corrigir rota e mudar. Em muitas coisas, a igreja era referência antes do mundo secular. O Elvis Presley se inspirou no tipo de música da igreja. É que eu sou fã dele, tá todo mundo olhando. O Elvis pegou elementos de música da igreja. O Ray Charles também, isso tá lá no filme do Ray. Ele tá lá cantando e uma mulher faz um cancelamento, né? O que seria hoje um comentário na postagem era ela presencialmente lá, né? E tem um fator interessante que uma vez eu ouvi, que quando a gente se expõe na arena digital, a gente tem 3 elementos. O primeiro elemento é atenção. O segundo é crítica. O terceiro é confirmação. Então, atenção é, alguém viu, alguém comentou, alguém percebeu. Isso pode ser para mais ou para menos. Segundo, crítica. A crítica é colateral da exposição. Jesus estava andando com os discípulos no sábado, no meio de um milharal. Um discípulo com mais fome, como temos hoje também, pegou um milho para comer. Um fariseu surgiu e acusou dele pegar o milho no sábado. Da onde surgiu esse fariseu? Não sei. Está dentro de um milho? Está no chão? Eu vou perguntar isso quando chegar no céu. Né? Mas você vê que o cancelamento... Estava escondido no milho lá. O que ele também estava fazendo no milharal sábado? O que pensa do milharal sábado? Então, você vê que o cancelamento já estava ali, né? Então é fruto da exposição. Mas eu penso assim, se a gente está bem com nossa paternidade espiritual, liderança, igreja, família, acima de tudo bem com Deus, a gente está pronto para o cancelamento. Porque o cancelamento não é sobre quem você é sobre quem o outro é. O profeta Isaías fala que a pedra angular foi rejeitada pelos construtores, né? Jesus. Mas os construtores tendo rejeitado Jesus, muda quem Jesus é? Não. Quando um ateu rejeita Jesus, não muda quem Jesus é. É sobre o que aquela pessoa pensa. Então eu acho que a gente vai encontrar também nesse caminho cancelamento, rejeição, e quando encontrarmos aceitação, tem que cuidar para não perder o coração. Porque muita gente tem os valores quando estão lá embaixo, mas e quando está lá em cima? Vai continuar pronto para ouvir não, como a gente fala, baixar a bola para quem falar alguma coisa, vai continuar se sujeitando à paternidade, ao ambiente da igreja local, porque hoje também tem muito exemplo de gente que cresceu, ficou exponencial e não houve mais ninguém.
Cada mês está sentado com um pastor do Brasil, um líder, ela cria suas próprias conveniências. Isso é extremamente perigoso. Muito E o perigoso. que um dia foi inspiração pode virar escândalo, Uma grande desserviço. decepção, né? Eu vi uma entrevista, eu não lembro o nome dele, o pastor da Hillsong, que alguém foi. Na verdade, era uma entrevista falando dele, dizendo que foram falar: é muito fácil ser pastor da Hillsong porque você tem um material humano. Ele fez: cara, você estaria pronto pra. Ninguém sabe quem eu sou, mas os membros da minha igreja todos conhecem. Você estaria pronto pra ter esse ego diminuído? Do tipo, Transformado, né? você ser a pessoa que está lançando e essa pessoa que vai se tornar conhecida. Você tá no background. Tá exposto, né? Porque Tá na não é, vitrine. não é sobre nós, é sobre ele, Porque é o sobre problema ele, não é a vitrine, né? Tipo assim, a vitrine, tipo, Sobre o vai final. acontecer, né? O problema é a estrutura, Sim. né, do coração, né? Onde eu sempre digo, né? Aonde está o seu coração, né? Sim. O seu coração precisa estar no lugar certo, porque o mundo não vai mudar, as pessoas não necessariamente vão mudar, mas você o tempo todo está sendo transformado, né? O seu coração diante de Deus, né? Exato. A visibilidade e a fama tem também efeitos colaterais, né? Sim. Por isso, o nosso principal objetivo é a fama de Jesus. O nome de Jesus se torna famoso. Se isso vai à frente, a gente já está protegido caso a gente também ganhe visibilidade. Isso é uma escolha. Tem muita gente que se tornou famosa e hoje se arrepende. E é difícil reverter isso, né? E, ao mesmo tempo, tem gente que quer ficar famoso e nunca consegue. Eu acho que a grande questão é se acalmar quanto a isso e pensar em tornar o nome de Jesus famoso, Isso. uma causa e um propósito. Acho que um exemplo saudável que a gente tem no Brasil é, por exemplo, o Douglas Gonçalves, que o movimento Jesus Cop ficou muito famoso e depois ele se apresentou com muita calma, tranquilidade e colocando um pé de cada vez de forma saudável, né? Então, quando a gente fala de chamado, relevância, visibilidade, primeiro, talvez não seja na sua pessoa física. Segundo, talvez não seja sozinho, pode ser um coletivo voltado para um nicho específico, né? E terceiro, quando for uma visibilidade pessoal, como isso vai acontecer? E para estar preparado também, porque até no meio evangélico, a fama, ela sequelou muitas pessoas. Por isso é sobre propósito e não sobre fama. Aí vem o perigo de quem aclama somente quem tem muitos seguidores, muito engajamento, muita atenção. E não valorizar o que realmente tem essência, conteúdo e profundidade. Porque tem coisa que é popular, mas não é boa. E tem coisa que tem pouco seguidor, mas é muito boa. Eu já assisti vídeo no YouTube que tinha, sei lá, 600 visualizações, nem 1000. E aquele conteúdo, para mim, se fosse pago, eu pagaria. Tinha a ver com algo da minha profissão, das minhas habilidades, do mercado que eu atuo. Eu falei, cara, que conteúdo bom, gratuito e praticamente invisível. Então, eu acho que é justamente o que Jesus venceu na tentação no deserto, né? De ser colocado lá no alto, ver os grandes reinos e tal, não transformar pedra em pão. E isso é muito importante para o nosso contexto também. Isso já foi uma preparação do coração de Jesus para o que ele ia receber logo na frente. Porque, um exemplo, Jesus chegava, imagina, era celebridade. Sim. Ele chegava, as pessoas, todo mundo saía dos seus lugares para ser Multidão curado, corria, né? Para ouvir A cidade aquela se agitava mensagem. quando ele chegava. E, tipo, lá na tentação já foi dado desejos, poder, a tudo que podia macular o coração dele, né? E a Sim. missão para a qual ele estava sendo preparado, né? Irving McManus, no livro Caminho do Guerreiro, ele fala sobre isso, né? Cuidado para não se tornar famoso sem se tornar grande. Isso. Né? Então ele fala da diferença de grandeza e de ser famoso. E de fato, a grandeza, ela é uma decisão que se toma ainda quando se é pequeno. Porque quem não for fiel no pouco não será fiel no muito. Então as decisões de grandeza vêm quando ainda se é pequeno e ainda que se continue pequeno, se propõe continuar com a grandeza. Claro. Então eu acho que a gente tem que resistir à tentação da métrica, da viralização e da quantidade e focar na qualidade. A missão, né? É aquela antiga reflexão de tem gente que ganhou, por exemplo, o Billy Graham ganhou milhões de pessoas para Jesus, mas teve um cara que ganhou o Billy Graham, entendeu? Então um planta, um rega, um colhe, mas é Deus que faz crescer. É óbvio Felipe, que o foco está na excelência, tem quantidade também,
mas sem perder essa reflexão boa aqui da essência, né? Isso. Eu tava pensando nessa pergunta e o assunto foi para ela, então eu achei fantástico. A globalização chegou no ambiente cristão. Então, você pensa, nas antigas, você não poderia, por exemplo, estar aqui e ir para uma igreja que tenha algo muito legal nos Estados Unidos e etc. E aí gerou essa globalização e muito bom. Qual é o conselho que tu dá, principalmente para quem é jovem, de não cair numa certa ilusão que é você se fascinar com o que você vê lá fora e esquecer do seu propósito? Tipo assim, eu vou lá para uma igreja na Austrália, nos Estados Unidos, e aí eu vou para lá e em vez de eu vou para lá para me preparar, porque eu quero mudar minha cidade. Aí quando eu chego lá eu digo, não vou voltar, porque aqui é muito bom, aqui é fantástico. Sim. Qual é a dica que tu dá assim para principalmente o jovem lidar com isso? Legal. Eu acho que isso já acontecia na profissão, né? Gente que ia fazer faculdade fora e não voltava por uma decepção com o Brasil ou porque construiu algo muito legal lá. E só o senso de propósito vai trazer isso. O conforto não vai justificar isso. Finanças não vão justificar isso. Mas se a gente pensar em propósito, o grande mandamento e grande comissão vai justificar isso. Então, eu acho que é um compromisso com o grande mandamento e a grande comissão de Jesus que vai nos levar a priorizar isso daí. E a gente tem alguns exemplos interessantes que realmente da pessoa glamourizar e perder o alvo, né? Eu acho que esse é um perigo muito grande que a gente tem que se cuidar. De você continuar simples, mesmo sendo grande. E a partir de quando se é pequeno ainda, né? Então, servir voluntariamente na igreja, servir numa escala aleatória. Eu me lembro uma vez, servindo na câmera na igreja sede, porque tinha faltado alguém. Muita gente passava e falava, pastor, precisa de alguém aí? Pastor, sai daí que eu fico aí pro senhor. Pastor, eu falei, não, gente, eu quero servir aqui. Eu não estou cobrindo, não estou necessariamente cobrindo um buraco. Eu lembro que eu pedi para servir ali, essa foi a questão, né? E muita gente se sentindo mal porque eu estava ali. Eu falei, não, eu acho legal. Hoje eu queria servir aqui na câmera um pouquinho, né? Então, isso é legal pra gente, é didático e é inspirador e conectivo. As pessoas não se conectam com quem está somente no topo e no auge, mas né? com quem exato, A gente quem como tá a gente. andando com você, Gente né? como a gente, eu acho que isso também é muito importante, né? E há uma tentação ao olhar para países desenvolvidos, para possibilidades e tal, quando não se tem propósito, mas se tem propostas, né? Então acho que a gente precisa estar sempre refinando isso e como o Ken Blanchard, né, que até acredita-se que ele era cristão, ele fala uma frase importante, que o feedback é o café da manhã dos campeões, né? Então, o feedback, por exemplo, quem está destruído sem nada, muitas vezes quer feedback, porque não tem nada a perder. Mas e quem ganhou visibilidade, tapinha no ombro, reconhecimento, será que vai querer ouvir algo extremamente contrário, que desconstrói? Cria esse ambiente, né? Porque Exato. tem pessoas que criam muralhas, barreiras, né? Para crítica, para feedback, né? Consegue se proteger na posição, né? Exato. E muitas vezes acontecem problemas, eu acho que entra na linha da sua pergunta também. Tem gente que me pergunta, olha, eu tô com 3 propostas de emprego e não tô sabendo escolher, né? E tem muita gente que acha que Deus vai escolher para nós. Mas pode ser que Deus abra mais de uma porta para nós, para que a gente escolha com princípios dele para a glória dele. Amém. Então, nem sempre Deus abre uma porta só. E nem sempre Deus escolhe por nós, né? Tem gente que tenta jogar esse assunto para o casamento. Deus escolhe uma pessoa para eu casar. A primeira e única vez que Deus fez isso foi Adão e Eva. O primeiro problema que deu foi a mulher que o Senhor me deste, né? Tá vendo? Então, eu acho que hoje é muito mais, ainda mais no mundo de grandes possibilidades e tal. Deus nos dá condições para escolhermos para a glória dele e ele já sabia o que a gente ia escolher, entendeu? Claro. E aí um amigo uma vez, responsabilização, né? exato, um amigo uma vez me ligou e falou, cara, tem uma proposta para sair da empresa que eu tô e ir para outra, né? Só que eu não sei, e eu sentia que o medo dele era, digamos assim, de amaldiçoar com a escolha dele. Mas uma vez que você tira das opções o que não é de Deus, o que vai contra os princípios, o que Deus falou que não é, pode ser que não sobre uma porta só, pode ser que sobrem mais portas. E a gente vai precisar ser maduro o suficiente para tomar uma decisão baseado em qual delas abençoa mais pessoas. Isso é importante. Porque pode ser que, por exemplo, no emprego, sejam 3 salários parecidos, os 3 sejam na cidade, 3 empresas O concorrentes. que é que vai pesar, né? Exato. E eu acredito que uma métrica boa é qual delas vai abençoar mais pessoas. Eu acho que esse é um aspecto, primeiro, muito importante. E se a gente estiver pronto também para
ter coragem de mudar de direção quando necessário com flexibilidade, isso também vai ajudar. Porque hoje, você olha, por exemplo, na profissão, tem gente que fazia uma coisa, mas ela pode agregar uma coisa diferente, nova, por uma época e uma temporada, né? Aham. Então a gente fala muito isso quanto a chamado na igreja. A pessoa quer descobrir o chamado para depois começar. Só que se você começar, você nunca vai descobrir. Exato. E essa autoridade está no fato de Jesus ser o caminho. Por ele ser o caminho, muitas coisas se descobrem caminhando. Exato. Então, o chamado, eu digo para o pessoal, sirva genericamente no que a igreja está fazendo, e aí Deus vai te responder especificamente no que ele quer que você faça. Massa. Mas a gente quer descobrir primeiro o específico. Claro. Isso é muito mais difícil. Porque eu mesmo, a gente lida o tempo todo isso com jovens, né? Tipo, eles dizem, não, mas Deus falou comigo numa conferência que eu ia trabalhar com pessoas em situação de rua, um exemplo. Beleza, mas o que é que você tem na mão hoje? Né? A pessoa nunca serviu com pessoas em situação de rua, mas Deus falou. Né? Eu fico olhando assim, eu fiz, bicho, eu trabalhei com crianças, né? 4 anos e meio. Tive célula de criança. Depois eu trabalhei em escola bíblica. Depois eu trabalhei com casais. Não tá nem aqui. Mas já trabalhei com casais. Já trabalhei... depois vim trabalhar com adolescente. Agora juventude, né? Então, assim... O que Deus estava querendo de mim era que eu fosse o quê? Servo. Né? E Deus não estava querendo que eu soubesse todas as estações, o que eu ia fazer. Ele queria que eu tivesse uma estrutura de servo. E servo vai aonde Deus manda. Servo não escolhe onde vai servir, né? Servo ele não chega assim, não, pode testar parte, eu só quero, se for para trabalhar com juventude, né? Servo ele tá, sei onde tu mandar eu ir lavar chão, eu vou, foi preciso lavar chão em todas essas áreas, foi preciso ter essa estrutura em todas essas áreas. Então, se trata muito mais de disponibilidade, de serviço, de sacrifício, do que realmente você saber onde você vai estar amanhã, né? Exato. O Benny Liebscher ataca esse assunto de uma forma muito boa no livro Enraizado, né? Falando sobre os solos em que Deus nos trabalha. Então, a gente vai fazer coisa que parece não fazer sentido para que Deus mostre o sentido que ele tem, né? Exato. Então, isso trabalha muito na gente, porque antes a gente fazer algo, Deus quer fazer algo na gente. Amém. E isso tem a ver com a gente se propondo, né? A colocar em ação. Só que eu acho que essa linguagem, às vezes, é muito trabalhada na questão ministerial voluntária. Isso. Mas se a gente refletir na profissão... Eu tava nesse sentido pensando também, agorinha, pensar exato. em levar isso para a profissão também. E uma vez eu estava ouvindo um irmão na fé que temos, o Flávio Augusto, né, da WhatsApp, o Nando da City Soccer. O Flávio fez uma mentoria que ele falou sobre ciclos de know-how. Know-how, ou seja, algo que você sabe fazer, faça chuva ou faça sol. Ele criou a WhatsApp, ela foi vendida, o grupo que a comprou, em que eu trabalhava, afundou com ela, ele recomprou mais barato e levou ela a um patamar inédito de alta, né? Ele falou, olha, isso aqui é know-how. É uma coisa que eu não fiz uma vez. Eu criei habilidade para conseguir fazer em outros cenários outras vezes, né? E ele tratou ali 5 estágios que eu renomeei e contextualizei um pouco e tenho levado até para alguns ambientes da igreja. Quais são os 5 ciclos? Primeiro, o ciclo operacional, que é o primeiro emprego, o chão de fábrica, digamos assim. É você fazer aquilo que talvez não gosta, mas precisa começar. Segundo, é o ciclo executivo, que às vezes é uma questão de liderança, às vezes é um cargo mais maduro, né? Às vezes ou até um modelo autônomo de trabalho, tendo clientes, né? Terceiro, é o ciclo empreendedor. Ou seja, é aquela reflexão de que a Bíblia fala muito sobre mordomia. Só que quando você olha o original em grego, não é o que... Mordomia vem da palavra latina, né? Majordomos, que é servo da casa. Mordomia na Bíblia no Novo Testamento é oikonomos, que foi uma palavra economia, que é o dono da casa. Então, ou seja, o majordomos trabalha para o oikonomos, o mordomo trabalha para o empreendedor ou empreendedora. Então a gente precisa entender essa diferença de que mordomia bíblica, na verdade, é economia. Só que num país como o nosso, quando a gente fala de economia, economia significa economizar. Mas seria muito mais aquilo que está em Deuteronômio 8,18, poder para produzir riqueza. Então, peraí, se Deus nos deu poder para produzir riqueza, a gente precisa fazer mais do que ele nos deu poder. Deus nos deu poder para economizar, enxugar? Não. Mas isso é uma boa prática, porque custo é igual a unha, tem que sempre estar cortando. Então, Deus não nos deu poder para economizar, mas Deus nos deu poder para produzir riqueza. Você percebe que muitas vezes, para muitos, 80% é economizar e 20% é o esforço de trabalhar e expandir. E se a gente inverter?
colocar 80% do nosso esforço em expandir e produzir riqueza, porque Deus nos deu esse poder e espera que a gente faça algo com isso, e 20% em prudência, cortar custos aqui, enxugar a máquina para estar bem, né? Então o ciclo empreendedor é muito disso, não só de você seguir dentro de uma estrutura, mas criar estruturas, né? E aí o quarto ciclo é o de equity, que tem a ver com você não mais trabalhar pelo dinheiro, mas o dinheiro trabalhar por você. Isso é aquilo que vem pela renda passiva. Tinha a ver com renda, imóveis, ações, royalties, propriedade intelectual ou aposentadoria lá na frente, né? Hoje, com a era digital, tem muito mais possibilidades disso, né? Com produtos digitais, negócios, investimentos e assim por diante. O último ciclo é o de legado, que é o seguinte: muitos dos ricos no mundo, eles perderam a alegria de ganhar dinheiro. Por quê? Entrar 5 milhões ou 500 milhões, para eles já não faz mais diferença. Isso multimilionários ou bilionários, né? E aí, eles podem acabar entrando por caminhos como fobia de perder dinheiro. Sim. Muitos deles entram nisso. Outros, jogatina, vício e aposta. E o que eles acabam solucionando é indo para filantropia. A nossa generosidade cristã, ela tem um motor, que é a questão de dar é melhor do que receber. É uma questão espiritual. Mas no mundo, muitos fazem isso para dar esse alívio. E por quê? Ele não tem mais alegria em ganhar milhões. Então, quando ele doa e emprega milhões em filantropia, resgata um novo nível de alegria. E aí você tem no Brasil a Fundação Lehman, você tem o dono do Free Shopping, né, que doou toda a sua fortuna em vida. O Bill Gates está numa programação para também doar a fortuna da Gates Family em vida. Então, esse é um movimento real. Mas que acontece por conta de uma relação com o dinheiro que para nós ela é diferente na nossa motivação. E no legado também tem a ver com escrever livros, mentorear, transmitir isso que é para a próxima geração. Né? E esses 5 ciclos não precisam ser sequenciais, eles podem ser paralelos. A pessoa está no operacional, mas ela já está se preparando para liderar ou para estar numa outra função, né? Dali, como o judeu faz, dizem que muitos judeus eles trabalham para aprender como fazer aquilo e ter o próprio negócio, como se fosse uma bolsa auxílio empreendedor, né? Ter o próprio negócio. E tem gente que tem um motor 1, motor 2, trabalha numa empresa e forma uma loja no e-commerce, alguma coisa, para ter 2 rendas, né? E lá na frente também a questão de investir para ter uma renda passiva, um dividendo, alguma coisa, e aterrissar ali no legado de poder doar, retransmitir e abençoar outras pessoas. Uma coisa que eu não sabia, eu descobri também só para arrematar esse ponto. As pessoas mais ricas do mundo, elas têm 3 coisas em comuns, invariavelmente. Não param de trabalhar, e não é aquele trabalho esgotante, é aquele trabalho que dá prazer, por isso elas não param, é propósito. Segundo, elas investem seus recursos. E terceiro, elas doam generosamente. Então a gente tem 3 pilares aqui: trabalho, investimento e doação. E isso já pode ser feito antes. Isso. Então, se todos os grandes têm essas 3 características, como a gente pode garantir que a gente vai crescer financeiramente e na capacidade de produzir oportunidades sem ter esses elementos? E na Bíblia você acha esses elementos. Então, reafirmo, a gente precisa priorizar muito isso. E olhar de forma espiritual também, né? Massa. A questão desses 3 pilares, eu acho muito importante. Porque a gente já caminhar para o final... Eu queria fazer uma pergunta, porque eu tenho feito essa pergunta até acho que a outros convidados. Mas pelo assunto eu queria muito ouvir a resposta de Felipe, que é o seguinte: a nossa geração, ela cada vez mais torna como uma virtude o imediatismo. O WhatsApp é 2 segundos lá, 2 vezes e tal. E a gente vê, quando a gente vai para as escrituras, como se Deus ele tivesse um grande interesse no caminho, enquanto nós estamos preocupados com o destino final. Aí eu queria ver qual é a tua visão empreendedora disso. Eu lembro que a primeira vez que eu estava lendo, até falei com o Carlos, disse: cara, como é que Paulo recebe a mensagem que ele vai ser usado por Deus, que vai fazer grandes coisas, e aí ele fica 14 anos no background lá, na prateleira. E aí eu creio que durante esse tempo você tem que estar empreendendo, como você fala. Aí eu te pergunto agora, para nós, essa nova geração,
como seria esse empreender nesse background, sendo que o mundo lá fora ele tá me dizendo que eu tenho que estar preocupado com o destino final, ou seja, eu tenho que estar com Uhum. 20 Desculpa. anos, eu tenho que estar com o meu primeiro milhão, eu tenho que estar com isso, com aquilo outro, tá vendo? Sim. Acho que há uma diferença entre ser empresário e empreendedor. Empresário é dono formal de um CNPJ. Empreendedor é uma pessoa que multiplica recursos humanos, financeiros, tempo, né? E é possível que um empreendedor seja empresário, mas tem muito empresário que não é empreendedor. Verdade. É possível ser um colaborador empreendedor, é possível ser um médico empreendedor, é possível ser um professor empreendedor, é possível ser um ministro empreendedor também. É porque as pessoas confundem, acham que o empreendedor necessariamente é o empresário. Exato, não é um rótulo, né? É uma habilidade treinável que para alguns vai sobressair mais, para outros menos, mas acho que todo mundo tem que ter. E aí a gente pensa no seguinte, dentro do nosso caminho, da nossa jornada, a gente vai poder viver ciclos diferentes, né? E quando a gente fala do imediatismo, é um perigo, mas ao mesmo tempo eu tenho a possibilidade da velocidade. Então, quando eu consigo neutralizar os perigos do imediatismo, eu consigo aproveitar o melhor da velocidade, né? Você até falou ali da globalização. Quando a União Soviética caiu, a grande expectativa era de globalização, relação entre países do mundo, porque não tinha mais esse negócio de Ocidente e Oriente, politicamente falando, né? Depois do bug do milênio, bolha do .com, os anos 2000 vem a digitalização, né? Que também se expandiu para a próxima década, 2010 a 2020, como expansão. E hoje a gente está vivendo a descentralização, por conta de blockchain, novas tecnologias e do poder na mão do usuário, né? Você vê que a maioria dos planos de banco e celulares tem a ver com meu plano, meu jeito, meu tempo, meu mundo, porque estão tentando dar o poder na mão da pessoa. E isso precisa de um cuidado para a pessoa não se achar no centro do mundo, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade que a gente tem de governo para a glória de Deus. Porque se o que eu tenho é de Deus e estão me dando o poder das coisas, eu vou entregar isso para Deus e para a glória dele e não ter a aversão a isso, né? Então, eu acho que o empreendedorismo é uma habilidade treinável, a gente vai passar por ciclos diferentes e épocas diferentes, e acho que é importante a gente desenvolver isso de alguma forma para a glória de Deus, né? Verdade. O Steve Jobs tem algo interessante na história dele. Ele fundou a Apple, né, junto com o Steve Wozniak. Ele não era bom de tecnologia, não era o especialista. Ele era um empreendedor, o criativo, né? O Wozniak era o cara da tecnologia pesada mesmo. E chega um momento, até os filmes do Jobs mostram isso, ele se tornou insuportável. E a Apple, depois de um lançamento fracassado, expele ele, né? E ele vai para a Pixar. E na Pixar ele se reinventa, e reinventa a Pixar também, com a contação de histórias e a criação de histórias, né? Tanto que até hoje, na Pixar tem um prédio que se chama Edifício Steve Jobs. E aí, com o sucesso inicial da Pixar, chega um momento que a Apple reformata as decisões e traz o Steve Jobs de volta. Só que eu lembro aí daquela frase do Heráclito de Éfeso, que diz que uma pessoa nunca pode entrar duas vezes no mesmo rio. Na segunda vez já não será mais a mesma pessoa, nem o mesmo rio. Isso. Ele volta para a Apple repaginado e ele decide atuar de um jeito totalmente diferente, né? E a Apple, como a gente conhece hoje, tem muito a ver com essa reinvenção dele numa área diferente. Então a gente precisa realmente se expor em áreas do conhecimento, da profissão e do ministério diferentes para que a gente seja esticado, trabalhado, reinventado, porque esse remix tem muito a ver com o que Deus quer trabalhar na nossa vida. Mas muita gente é o que, digamos assim, é o samba de uma nota só, né? Eu sou dessa área, eu sou desse ministério. Se expõe, se reinventa, obviamente no sopro do Espírito Santo, porque aí muita coisa boa vai poder acontecer. Só que sem o peso, né, de rótulos, da perfeição de quem está na visibilidade. Não. Do que Deus quer fazer comigo e aprendendo com algumas referências que Ele me possibilita também. Massa, massa. Vê, tem uma coisa que eu sempre carrego comigo, assim, né? Quando pergunta, Carlinhos, qual é o teu propósito de vida como um pastor, essas coisas? Eu sempre digo assim, eu queria criar uma geração de jovens que amem mais a Deus do que a si mesmo, né? E pela tua definição no começo de quem tu era, eu queria que tu falasse um pouco, assim, de como tu vê isso, assim. Porque a gente tem a missão da pessoal, né? Que a gente coloca, assim. Como é que tu
definiria isso assim? O que é que tu faz como um sênior de uma igreja? O que é que queima no teu coração? Porque a gente deu pra ver que essa área aí de Qual legado tecnologia, quer de deixar, né? empreender, essas coisas, tem muito a ver com o teu chamado também. Fala um pouco sobre isso assim, pra gente já caminhar pro final. Legal. Eu acho que a tecnologia é uma oportunidade de mordomia, né? Jesus anunciando ali para aquela multidão que se juntou, ele pega um barco e fala do barco para o pessoal para poder ser ouvido. Hoje o barco que a gente tem é a tecnologia. Só tempos diferentes, figuras diferentes, uma poesia diferente. E o nosso contexto de autonegação traz exatamente o que Jesus falou. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, né? Isso não muda em tempo nenhum. Mas o nosso chamado, o nosso desdobramento pode ser diferente. Eu fico pensando, né? Negue-se a si mesmo. Para a gente conseguir ser quem Deus deseja, a gente tem que negar ser o que a gente acha que a gente tem que ser. E muitas vezes você quer algo que ou foi Deus que colocou no seu coração, ou ele vai te apresentar algo melhor e você fica com o que ele tem. Eu atuo dessa forma. Massa. Ou ele colocou no meu coração, ou ele me mostra uma outra versão e opa, eu fico com a dele, né? Negar-se a si mesmo para a gente conseguir deixar a versão de Deus acontecer em nós. Tomar sobre si a sua cruz. A questão de tomar a cruz, eu acho que eu não entendia muito bem esse elemento. Porque para muitos, cruz é sofrimento, peso, morte. Mas essa cruz de sofrimento, peso, morte foi a que Jesus Cristo levou. A cruz que ele tem para a gente é de ressurreição e vida. Amém. Né? Embora a negação esteja no passo anterior, né? De se negar. Então, eu vejo que tomar sobre si a sua cruz é tomar sobre si o que Jesus já fez, a obra concluída dele. Massa, Né? massa. E terceiro, seguir-me, eu me lembro muito de uma cena do Crônicas de Nárnia, que o Eustáquio fez o que fez, tal, e aí Aslan vai lá e opera, tal, e aí o Aslan tá perto de entrar no mar, numa onda, né? E aí a mocinha toda triste fala, né? Mas quando eu vou te ver de novo? E ele fala assim, você vai precisar aprender a me identificar do lado de lá. Verdade. Massa. E acho que assim, dentro da igreja a gente já sabe interpretar e encontrar várias coisas. Mas e a revelação de Deus na literatura, na medicina, na ciência, em outros ambientes? A gente precisa saber, ou em outras cidades também, É. né? Massa, massa. Em outras A integralidade gerações. da missão, né? Exato. Então eu acho que esse elemento siga-me, tem aquele fator, né, de estar na poeira do mestre e tal, de andar junto, mas eu também diria que saber identificar como Deus está se manifestando em cada ambiente. Porque como a gente já falou, Deus não muda, mas Deus se move desde o princípio. E para a religião isso é horrível, porque a religião quer um Deus que não se move. Expressões do mesmo jeito. Controle, né? Controle. O modelo comando e controle, né? Só que hoje a gente está muito mais no modelo contexto e cultura do que o comando e controle, que já existiu muito na área industrial. Então, Deus se move, a gente precisa aprender a se mover com ele, né? Então, acho que esse é um aspecto muito importante e na igreja isso está muito presente. Você vê que, por exemplo, a arquitetura das igrejas, por muito tempo foi mármore, instrumentos acústicos, bancos de madeira, porque fez sentido para aquela época, o jeito das pessoas se vestirem, a liturgia, né? Hoje, você vê uma geração diferente, possibilidades diferentes. E muitos ficaram em crise com a parede preta. Tal, você vê isso no cinema, no teatro e em auditórios em geral, E pensando. favorece até a questão da transmissão, Da da atenção, iluminação. exato. Numa era de desatenção, você precisa de elementos de atenção, né? Isso. Então, eu vejo uma grande oportunidade diante de nós, só que a gente precisa, ao negar-se a si mesmo, talvez você também tenha que negar, digamos assim, modelos, vieses e viseiras do passado, para que Deus possa se expressar nesse sentido. Aí, Paulo acho que arremata aqui o que eu estou tentando explicar em Romanos 12:2, né? Que a gente precisa se transformar pela renovação da nossa mente para ser capaz de experimentar e comprovar o que Deus está nos trazendo, né? Então, reinventar pensando que Deus não muda, mas Deus se move. É paradoxal, mas ao mesmo tempo eu acho que é o grande caminho para o relevo, né, do Evangelho e do novo de Deus. É Amém. isso aí, pega aí a visão. Você que tá aí do outro lado. Show.
Como é que é, Felipe? pra cima. Haja pra cima. Arrasta pra cima, Olha, porque Deus tá Pega a visão Tá pra cima não tem como, mas você pode se inscrever. no canal. No canal. Se inscreva no canal, compartilhe. Queria agradecer, meu irmão, foi uma bênção. E a gente ainda vai continuar essa conversa, né? Não, a gente poderia passar o dia todo aqui conversando. É muito bom falar das coisas de Deus, falar das coisas do reino com o povo de Deus. É muito massa. E nós somos muito gratos pela sua presença, verdadeiramente. Foi uma aula, né, pra gente. Muito aprendizado. Muito obrigada por compartilhar com a nossa comunidade, que vai estar sendo abençoada, né, com esse conteúdo. É um prazer enorme ter você conosco. E até a próxima. E até a próxima. Muito bom, eu fico feliz de poder compartilhar, abençoar de alguma maneira, né? Quando eu fui convidado, vocês falaram, pensei na linguagem da ACA, né? Que o barco é o ser humano que pilota, a ACA é Deus que direciona, né? Amém. Ambos vão flutuar, mas a direção é totalmente diferente. Então que Deus continue abençoando vocês no ACAcast, né? ACAcast. E que Deus continue direcionando vocês e quem tá com vocês também tenha boa direção por causa da decisão de vocês. Amém. É isso aí. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau.